Hoje você é só minha, declarou o milionário à virgem. E na noite de núpcias ela ficou sem fôlego diante da revelação. O calor de dezembro no Rio de Janeiro fazia o asfalto de Copacabana ondular como uma miragem. Marina Santos ajustou o avental xadrez e suspirou, observando através da vitrine embaçada do café da esquina as pessoas que passavam apressadas pela rua Barata Ribeiro. Eram quase 3 da tarde e o movimento havia diminuído consideravelmente. "Marina, mesa 4 está chamando!" gritou Dona Conceição da cozinha, sua voz rouca ecoando pelo pequeno estabelecimento. A jovem de 22 anos apanhou a garrafa térmica de café e se dirigiu à mesa próxima à janela, onde um homem de terno escuro digitava concentrado em um laptop prateado. Ela já o havia notado antes. Sempre bem vestido, sempre sozinho, sempre pedindo apenas café preto sem açúcar. "Mais café?" perguntou Marina, tentando não reparar em como o tecido caro do terno contrastava com o ambiente simples do café. Rafael Mendonça ergueu os olhos pela primeira vez desde que havia sentado. Os olhos castanhos de Marina o pegaram de surpresa. Havia uma sinceridade ali que ele raramente encontrava em seu mundo de reuniões e contratos milionários. "Por favor", respondeu, observando como ela servia o café com movimentos precisos e delicados. "Você trabalha aqui há muito tempo?" Marina hesitou. Não era comum os clientes puxarem conversa, especialmente aqueles que claramente não pertenciam ao bairro. 2 anos, respondeu, limpando algumas gotas que haviam respingado no pires. "Desde que terminei o ensino médio. E não pretende estudar?" A pergunta saiu mais direta do que Rafael pretendia. O rosto de Marina se fechou ligeiramente. "Preciso trabalhar. Minha mãe está doente e os remédios são caros." Rafael assentiu, sentindo um estranho aperto no peito. Havia algo na forma como ela falou, sem autocomiseração, apenas a aceitação madura de quem carrega responsabilidades pesadas nos ombros jovens. "Desculpe, não queria ser invasivo", disse ele, voltando os olhos para a tela do laptop. Marina deu um meio sorriso. "Não se preocupe. Posso trazer mais alguma coisa?" "Não, obrigado. Só a conta." Enquanto Marina se afastava, Rafael não conseguiu evitar reparar na postura ereta dela, na forma como cumprimentava cada cliente com um sorriso genuíno, apesar das preocupações que claramente carregava. Havia uma força silenciosa naquela jovem que o intrigava. No balcão, Marina preparou a conta enquanto observava o homem pelo canto do olho. Ele era diferente dos outros clientes. Havia uma intensidade nele, como se estivesse sempre calculando algo. O terno era claramente caro, assim como o relógio que brilhava em seu pulso. O que alguém assim fazia em um café simples de Copacabana? "Aqui está", disse ela, colocando a comanda ao lado do laptop. Rafael olhou o valor. R$ 15 pelo café e um sanduíche que havia pedido mais cedo. Retirou uma nota de 50 da carteira e a deixou sobre a mesa. "Pode ficar com o troco", disse, fechando o laptop. Marina arregalou os olhos. "Senhor, são só R$ 15. O troco é de..." "Eu sei fazer contas", interrompeu ele. Mas seu tom era gentil. "Considere uma gorjeta pelo excelente atendimento." Ela hesitou, olhando para a nota. R$ 35 de gorjeta era mais do que ela ganhava em algumas manhãs inteiras. "Muito obrigada", murmurou, guardando o dinheiro no bolso do avental. Rafael se levantou, ajustando o paletó. Por um momento, seus olhos se encontraram novamente, e Marina sentiu um arrepio que não soube explicar. "Até amanhã, Marina", disse ele, dirigindo-se à porta. Ela o observou partir, intrigada. Como ele sabia seu nome? Então se lembrou. Estava escrito no crachá que Dona Conceição obrigava todos os funcionários a usar. Do lado de fora, Rafael entrou em um BMW preto com vidros fumês. Antes de ligar o carro, olhou mais uma vez através da vitrine do café. Marina havia voltado ao trabalho, limpando as mesas com a mesma dedicação de sempre. Algo naquela jovem havia despertado sua curiosidade, e Rafael Mendonça raramente se interessava por algo sem uma razão muito específica. 3 semanas depois, Marina já havia se acostumado com a presença diária de Rafael no café. Ele chegava sempre no mesmo horário. 3 da tarde, pedia o mesmo café preto e ficava cerca de 1 hora trabalhando em seu laptop. As gorjetas generosas se tornaram rotina, assim como as breves conversas que haviam começado a surgir naturalmente.
Naquela terça-feira, porém, Marina notou que ele parecia diferente. Mais tenso, talvez. Observava-a mais do que o usual, como se estivesse avaliando algo. Café, como sempre? Perguntou ela, aproximando-se da mesa habitual. Na verdade, gostaria de conversar com você, disse Rafael, fechando o laptop. Quando você terminar o expediente. Marina sentiu o estômago se contrair. Será que havia feito algo errado? Talvez ele fosse algum tipo de fiscal disfarçado. Eu termino às 6, respondeu, hesitante. Posso te esperar? Há algo importante que preciso discutir com você. O resto da tarde passou lentamente para Marina. Ela se pegou olhando para Rafael várias vezes, tentando decifrar a expressão séria em seu rosto. Quando finalmente deram 6 horas, suas mãos tremiam ligeiramente enquanto retirava o avental. Rafael a esperava do lado de fora, encostado no BMW preto. Podemos conversar no meu carro? Perguntou ele. É mais reservado. Marina hesitou. Sua mãe sempre a havia alertado sobre estranhos, mas 3 semanas de convivência diária haviam criado uma familiaridade que a tranquilizava parcialmente. Tudo bem, concordou entrando no banco do passageiro. O interior do carro cheirava a couro caro e uma colônia masculina sutil. Rafael ligou o ar-condicionado antes de se virar para ela. Marina, preciso ser direto. Sei que sua mãe está fazendo hemodiálise no Hospital da Lagoa e que vocês estão com dificuldades financeiras. O sangue de Marina gelou. Como você sabe disso? Não é difícil descobrir certas informações quando se tem os recursos adequados, disse ele, ignorando o tom defensivo dela. Sua mãe precisa de um transplante, mas está na fila há 2 anos. As dívidas do tratamento já passam de R$80 mil. Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. O que você quer de mim? Rafael respirou fundo. Quero fazer uma proposta. Um acordo que pode resolver todos os seus problemas financeiros e dar à sua mãe o melhor tratamento disponível. Que tipo de acordo? A voz de Marina saiu mais baixa do que ela pretendia. Casamento, um contrato de 2 anos. Em troca, eu pago todas as dívidas médicas. Garanto o melhor tratamento para sua mãe, incluindo um transplante em hospital particular, e você recebe uma mesada mensal considerável. Marina o encarou tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você está falando sério? Completamente. Seria um casamento de conveniência, é claro. Você teria sua própria suíte na minha casa, liberdade para ir e vir, e depois dos 2 anos, o divórcio seria amigável com uma indenização generosa. Por que eu? Perguntou Marina, ainda em choque. Você deve conhecer mulheres muito mais adequadas para alguém como você. Rafael sorriu pela primeira vez naquela conversa. Adequadas para quê? Para fingir sentimentos por dinheiro? Você é diferente, Marina, é genuína, e isso é exatamente o que eu preciso. Eu não entendo. Preciso me casar por questões familiares. Meu avô deixou uma cláusula no testamento que exige que eu esteja casado até os 35 anos para ter acesso completo à herança da empresa. Tenho 6 meses para cumprir essa condição. Marina balançou a cabeça. Isso é loucura. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você trabalha todos os dias sem faltar um só, que trata cada cliente com respeito, que cuida da sua mãe com dedicação total. Sei que é íntegra e confiável. E se eu recusar? Então eu respeitarei sua decisão e nunca mais tocarei no assunto. Mas sua mãe continuará na fila do SUS e as dívidas continuarão crescendo. Marina fechou os olhos, sentindo o peso das palavras dele. Sua mãe havia piorado na última semana. Os médicos haviam mencionado que o estado dela era delicado, que talvez não tivessem muito tempo. Preciso pensar, disse ela finalmente. É claro, mas Marina... Rafael tocou levemente a mão dela, fazendo-a abrir os olhos. Não deixe o orgulho impedir você de salvar a vida da sua mãe. Marina saiu do carro com as pernas bambas. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, sentia o olhar de Rafael acompanhando cada passo seu. A proposta ecoava em sua mente como um trovão distante. Casamento de conveniência. 2 anos. A salvação da sua mãe. Será que tinha escolha? Marina passou a noite em claro, olhando para o teto descascado do pequeno apartamento em Copacabana que dividia com a mãe. Do quarto ao lado, podia ouvir a respiração pesada de Dona Lúcia, intercalada por tosses secas que haviam se tornado mais frequentes nas últimas semanas.
Pela manhã, preparou o café da mãe, mais fraco que o normal para não sobrecarregar os rins, e ajudou-a a tomar os remédios. Cada comprimido custava uma pequena fortuna que elas não tinham. Filha, você dormiu mal? Perguntou Dona Lúcia, notando as olheiras fundas no rosto da filha. Só um pouco de insônia, mãe. Nada demais. Marina chegou ao café 20 minutos mais cedo, precisando manter as mãos ocupadas para não enlouquecer. Às 3 da tarde, quando Rafael entrou, ela já havia tomado sua decisão. Ele pediu o café de sempre, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Marina serviu em silêncio, colocou a conta na mesa e sussurrou. Aceito, mas tenho condições. Rafael assentiu. Podemos conversar depois do seu expediente. As 3 horas seguintes passaram como uma eternidade. Quando finalmente terminou o turno, Marina encontrou Rafael esperando no mesmo local da noite anterior. Quais são suas condições? Perguntou ele assim que ela entrou no carro. Primeira, quero um contrato por escrito, detalhando tudo o que você prometeu. Segunda, minha mãe não pode saber que é um casamento de conveniência. Ela tem problemas cardíacos e uma notícia dessas poderia matá-la. E terceira, Marina hesitou, corando ligeiramente. Eu nunca estive com um homem. Não quero que você espere algo que eu não posso dar. Rafael a observou por um longo momento. A vulnerabilidade em sua voz despertou algo inesperado em seu peito. Uma proteção instintiva que ele não sentia há anos. Marina, este é um acordo comercial. Não espero nada além do que foi combinado. Quanto à sua mãe, ela acreditará que nos apaixonamos. É uma história mais fácil de sustentar. Quando seria o casamento? Em 2 semanas. Preciso resolver as questões legais rapidamente. Você terá acesso a estilistas, cabeleireiros, tudo o que precisar. E sua mãe será transferida para a Clínica São Vicente ainda esta semana. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Por que está fazendo isso por mim? Por nós dois, corrigiu Rafael. Ambos temos algo a ganhar com este acordo. Naquela noite, Marina chegou em casa com o coração pesado. Encontrou a mãe assistindo à novela das 8, enrolada no cobertor gasto que havia ganhado de uma vizinha. Mãe, preciso contar uma coisa. Dona Lúcia baixou o volume da televisão e se virou para a filha com olhos curiosos. Conheci alguém, começou Marina, as palavras saindo com dificuldade. Um homem especial. Ele me pediu em casamento. O rosto de Dona Lúcia se iluminou pela primeira vez em meses. Marina, que notícia maravilhosa. Conte-me tudo sobre ele. Ele se chama Rafael. É empresário, tem 35 anos, é muito gentil comigo. Cada palavra era uma pequena traição à própria consciência. E ele quer nos ajudar com o seu tratamento. Oh, filha. Dona Lúcia segurou as mãos da filha, lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Você merece ser feliz. Merece alguém que cuide de você como você cuida de mim. Marina abraçou a mãe, sentindo o perfume de talco que sempre usava misturado ao cheiro dos remédios. Era por ela que estava fazendo aquilo. Só por ela. Na Clínica São Vicente, era tudo que o Hospital da Lagoa não era. Corredores amplos e limpos, recepcionistas sorridentes, quartos individuais com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Marina seguiu Rafael pelos corredores de mármore, ainda incrédula com a rapidez que tudo havia acontecido. Doutor, Henrique é o melhor nefrologista do Rio, explicava Rafael enquanto caminhavam. Sua mãe ficará sob os cuidados dele a partir de hoje. Dona Lúcia havia sido transferida na manhã anterior. Quando Marina a encontrou no quarto particular, instalada em uma cama hospitalar moderna, com monitores silenciosos e uma enfermeira particular, quase não conseguiu segurar as lágrimas. Rafael, disse Dona Lúcia, estendendo as mãos trêmulas para ele. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Dona Lúcia. Logo seremos família. Marina observou a facilidade com que Rafael mentiu, o sorriso convincente que estampou no rosto. Havia algo perturbador na naturalidade dele, mas também uma eficiência que ela não podia negar. O Dr. Henrique quer conversar conosco, disse Rafael verificando o relógio caro. Vamos. No consultório elegante, o médico, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e óculos finos, explicou o estado de Dona Lúcia com uma gentileza que contrastava com a frieza dos médicos do SUS. Dona Lúcia é uma candidata excelente para transplante, disse ele folheando os exames. Já iniciei os procedimentos para colocá-la na lista particular.
O tempo de espera é significativamente menor. Quanto tempo? Perguntou Marina. 3 a 6 meses no máximo. E enquanto isso, faremos hemodiálise com equipamentos de última geração. Ela estará muito mais confortável. Depois de deixar a mãe descansando, Rafael levou Marina a um shopping na Barra da Tijuca. A jovem nunca havia pisado em lojas tão caras, com vendedoras que a olhavam de cima a baixo até perceberem quem a acompanhava. Precisa de roupas adequadas para os próximos eventos, explicou Rafael, enquanto uma vendedora os conduzia pela loja. Jantares de negócios, a cerimônia de casamento, luna de mel. Luna de mel? Marina parou abruptamente. Viagem para Búzios. 3 dias. É importante manter as aparências. Marina assentiu, tentando não pensar nas implicações. Na loja, experimentou vestidos que custavam mais que seu salário anual. Quando saiu do provador usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos, Rafael a observou com uma intensidade que a fez corar. Este serve, disse ele para a vendedora, sem tirar os olhos de Marina. Senhor tem excelente gosto, comentou a vendedora. Realça a beleza natural da senhora. No carro, voltando para Copacabana, Marina brincava nervosamente com a etiqueta de um dos vestidos. Rafael, preciso fazer uma pergunta. Pode falar. Você já foi casado antes? Ele demorou para responder, os dedos tamborilando no volante, enquanto paravam no trânsito da Barra. Uma vez, há 10 anos. Durou 8 meses. O que aconteceu? Descobri que ela estava interessada apenas no meu dinheiro. Não foi difícil de descobrir. Ela não era muito sutil. Sua voz carregava uma amargura antiga. Desde então, prefiro relacionamentos mais transparentes. Marina compreendeu. Era por isso que ele havia escolhido um acordo comercial. Não havia risco de ser enganado quando tudo estava às claras desde o início. E você? Perguntou ele. Algum namorado que eu deveria conhecer? Marina balançou a cabeça. Nunca tive tempo para relacionamentos. Sempre foram minha mãe e o trabalho. Aos 22 anos, meu pai nos abandonou quando eu tinha 14 anos. Alguém precisava cuidar da família. Rafael assentiu, uma nova camada de respeito surgindo em seus olhos. Marina havia sido forçada a crescer rápido demais, a assumir responsabilidades que não eram suas. Talvez fossem mais parecidos do que ele havia imaginado inicialmente. Quando pararam em frente ao prédio simples onde Marina morava, ela hesitou antes de sair do carro. Rafael, obrigada. Por tudo. Não me agradeça ainda, Marina. Os próximos 2 anos serão mais complicados do que você imagina. Ela o observou partir, perguntando-se o que ele havia quis dizer com aquilo. Do lado de fora, a vida continuava igual. Vendedores ambulantes, crianças brincando na calçada, o som das motocicletas passando. Mas para Marina, nada seria mais igual. Em 5 dias, seria a esposa de Rafael Mendonça. A ideia ainda parecia irreal. O apartamento cobertura de Rafael na Barra da Tijuca era tudo que Marina havia imaginado e muito mais. Vidros do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da praia. Móveis de design italiano compunham ambientes que pareciam saídos de revistas de decoração, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante das ondas. Esta será sua suíte, disse Rafael, abrindo uma porta no final do corredor. Marina entrou no quarto que seria seu pelos próximos 2 anos. Era maior que todo o apartamento onde morava com a mãe. Cama king size, closet amplo, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda privativa com vista para o mar. É muito bonito, murmurou, ainda processando a mudança radical em sua vida. Amanhã, às 9 da manhã, virão os profissionais para preparar você para a cerimônia. Maquiadora, cabeleireira, manicure. Rafael consultou o celular. A cerimônia será às 3 da tarde no cartório da Barra. Apenas testemunhas obrigatórias. E minha mãe? Dr. Henrique liberou ela para algumas horas. Uma ambulância particular a buscará na clínica. Marina assentiu, caminhando até a varanda. O sol começava a se pôr, pintando o céu do rio com tons de laranja e rosa. Lá embaixo, casais caminhavam pela areia, crianças brincavam na praia. A vida seguia seu curso normal, enquanto a dela tomava uma direção completamente imprevista. Marina. A voz de Rafael às suas costas a fez se virar. Sei que isto é estranho para você. Se mudou de ideia? Não mudei.
interrompeu ela. É só muito diferente do que imaginei para a minha vida. E o que você imaginava? Marina sorriu tristemente. Nada muito elaborado. Talvez um namorado que conhecesse na escola ou no trabalho, um casamento simples na igreja do bairro, uma casinha em algum subúrbio do Rio. Ela deu de ombros. Sonhos pequenos para uma vida pequena. Seus sonhos não são pequenos, Marina. São honestos. Algo na voz dele a fez olhá-lo mais atentamente. Por um momento, viu vulnerabilidade por trás da máscara de controle que Rafael sempre mantinha. E você? Sonhava em se casar por obrigação? Rafael riu amargamente. Parei de sonhar há muito tempo. Aprendi que é mais seguro planejar. Naquela noite, Marina ligou para algumas amigas do café para se despedir. Contou a mesma história que havia contado à mãe. Um romance relâmpago, um homem maravilhoso, um casamento por amor. Cada mentira pesava mais que a anterior. Menina, que sorte a sua! Exclamou Joana, sua colega mais próxima. Um milionário se apaixonar perdidamente por você. Parece novela. É, concordou Marina, forçando entusiasmo na voz. Parece novela mesmo. Na manhã seguinte, o apartamento se transformou em um salão de beleza improvisado. 3 mulheres eficientes trabalharam em Marina durante 4 horas, transformando a garçonete simples em uma noiva elegante. Que cabelos lindos você tem, comentou a cabeleireira, criando ondas suaves que emolduravam o rosto de Marina. Naturalmente cacheados, cor perfeita. Seu futuro marido é um homem de sorte. Marina observou a transformação no espelho. O vestido de noiva era simples, mas elegante. Um modelo sereia em cetim branco que Rafael havia escolhido pessoalmente. A maquiagem realçava seus olhos castanhos e o cabelo solto dava-lhe um ar romântico e sofisticado. Está pronta, querida, anunciou a maquiadora. Uma noiva perfeita. Rafael apareceu na sala às 2h30, impecável em um terno azul marinho. Quando viu Marina, parou no meio do caminho, uma expressão indefinível cruzando seu rosto. Você está linda, disse. E Marina percebeu que não era apenas cortesia. No cartório, Dona Lúcia chorou durante toda a cerimônia. Estava visivelmente frágil, mas seus olhos brilhavam de felicidade ao ver a filha sendo amada por um homem que podia dar-lhe tudo o que ela sempre mereceu. Vocês se prometem amor e fidelidade? Perguntou o juiz de paz. Sim, responderam em uníssono, suas vozes ecoando no ambiente formal. Quando Rafael beijou Marina para selar a união, foi apenas um toque suave nos lábios, mas ela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o corpo. Os olhos dele se demoraram nos dela por alguns segundos a mais que o necessário. Agora vocês são marido e mulher, declarou o oficial. Marina Santos havia deixado de existir. Agora ela era Marina Mendonça. O restaurante aprazível em Santa Teresa oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Rafael havia reservado uma mesa privativa na varanda, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Dona Lúcia havia retornado à clínica após a cerimônia, exausta, mas radiante. Não precisávamos ter vindo jantar, disse Marina, mexendo nervosamente no anel de casamento. Uma aliança de platina com diamantes que valia mais que tudo que ela havia possuído na vida. Aparências, lembra? Rafael cortou o salmão com precisão cirúrgica. Casais recém-casados jantam em lugares românticos. Marina observou o movimento das mãos dele. Seguras, elegantes, acostumadas ao luxo. Tudo nele respirava refinamento e controle. Desde a forma como segurava os talheres, até a maneira como conversava com o garçom em um francês fluente. Você fala quantos idiomas? Perguntou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. 4. Português, inglês, francês e espanhol. Negócios internacionais exigem. Deve ser interessante viajar pelo mundo. Rafael a observou por cima da taça de vinho. É solitário, na verdade. Hotéis, reuniões, aeroportos, tudo igual, independente do país. Marina percebeu uma melancolia em sua voz que não havia notado antes. Você não tem amigos? Tenho sócios, contatos de negócios, conhecidos. Ele deu um gole no vinho. Amigos de verdade são um luxo que homens como eu raramente podem se dar. Por quê? Porque nunca sabemos se gostam de nós ou do nosso dinheiro. A sinceridade inesperada de Rafael pegou Marina de surpresa.
Por um momento, ela vislumbrou o homem por trás da fachada empresarial. Alguém isolado pela própria riqueza. Deve ser muito solitário, disse ela suavemente. Rafael a fitou com intensidade. E você, Marina? Não se sente solitária cuidando da sua mãe, trabalhando todos os dias, sem tempo para ser apenas uma jovem de 22 anos? Marina baixou os olhos. Não tenho tempo para pensar nisso. Talvez agora tenha. O caminho de volta para a Barra foi silencioso. Marina observava as luzes da cidade passando pela janela, tentando processar que estava casada, que morava agora em um apartamento de luxo, que sua vida havia mudado completamente em 2 semanas. No apartamento, Rafael mostrou-lhe alguns detalhes práticos: o sistema de som, o controle da iluminação, os números de emergência. Amanhã cedo viajaremos para Búzios, disse ele, afrouxando a gravata. 3 dias, como combinado. Temos que manter a farsa da lua de mel. Marina assentiu, brincando nervosamente com a barra do vestido. Rafael, sobre esta noite, você dormirá na sua suíte, Marina, como sempre será. Sua voz era gentil, mas firme. Este é um contrato, não um casamento real. Nunca vou exigir nada que não foi acordado. Ela sentiu uma mistura de alívio e algo indefinível. Decepção? A ideia a confundiu. Boa noite, murmurou, dirigindo-se para seu quarto. Marina. A voz dele a deteve na porta. Obrigado. Por hoje, pelo que fez. Sei que não foi fácil. Sozinha na suíte luxuosa, Marina se olhou no espelho do banheiro. Ainda usava o vestido de noiva, a maquiagem estava intacta, mas sentia-se completamente diferente da mulher que havia acordado naquela manhã. Retirou o vestido cuidadosamente, trocou-o por uma camisola simples que havia trazido de casa. O contraste entre o tecido barato e o ambiente luxuoso era gritante. Deitou-se na cama enorme, perdida entre os lençóis de seda. Do lado de fora, ouvia o som distante das ondas quebrando na praia. Em algum lugar do apartamento, Rafael também estava se preparando para dormir. Seu marido. A palavra ainda soava estranha em seus pensamentos. Fechou os olhos, tentando imaginar como seria acordar como Marina Mendonça, esposa de um milionário, morando em um apartamento que valia milhões, com acesso a um mundo que sempre lhe pareceu inalcançável. Mas o que mais a intrigava não era o dinheiro ou o luxo. Era a solidão que havia percebido nos olhos de Rafael, quando ele pensava que ela não estava olhando. Uma solidão que, de alguma forma estranha, espelhava a sua própria. Talvez, nos próximos 2 anos, descobrissem que tinham mais em comum do que um simples contrato comercial. O pensamento a acompanhou até adormecer, misturado ao som das ondas, e a consciência de que sua vida havia mudado para sempre. A pousada em Búzios era discretamente luxuosa, escondida entre palmeiras e com acesso privativo à praia. Marina observou o bangalô que dividiriam pelos próximos 3 dias. Sala ampla com vista para o mar, cozinha gourmet e, para seu alívio, 2 quartos separados. O gerente acredita que somos recém-casados em lua de mel, explicou Rafael, deixando as malas no quarto principal. É importante manter essa impressão. Marina assentiu, dirigindo-se ao quarto menor. A vista era igualmente deslumbrante. O mar azul turquesa se estendia até o horizonte, pontilhado por pequenos barcos de pescadores. Você sabe nadar? Perguntou Rafael, aparecendo na porta do quarto dela. Aprendi na praia de Copacabana quando era criança. Por quê? Pensei que poderíamos aproveitar a praia para manter as aparências, acrescentou rapidamente. 1 hora depois, Marina se observou no espelho do banheiro. O biquíni que Rafael havia comprado para ela era mais revelador que qualquer peça que já havia usado. O tecido azul marinho realçava sua pele bronzeada naturalmente pelo sol carioca. Na praia, Rafael a esperava sob um guarda-sol, usando bermuda e uma camisa branca aberta. Quando a viu aproximar, seus olhos percorreram sua silhueta de forma quase imperceptível, mas Marina notou. A água está boa? Perguntou ela, tentando ignorar a forma como ele a observava. Perfeita. Vamos? Correram juntos para a água, Marina rindo pela primeira vez em semanas, ao sentir as ondas geladas baterem em suas pernas. Rafael a observou brincar na água como uma criança, uma espontaneidade que raramente via em seu mundo de adultos calculistas. Quando foi a última vez que você simplesmente se divertiu? Perguntou ele, quando voltaram para as cadeiras na areia.
Marina pensou por um momento. Não lembro. Talvez há 4 anos, antes da doença da minha mãe se agravar. É muito tempo. E você, quando foi a última vez que se divertiu? Rafael demorou para responder. Também não lembro. Almoçaram em um restaurante à beira-mar, onde Rafael pediu lagosta e vinho branco, enquanto Marina, ainda intimidada pelos preços do cardápio, escolheu um peixe grelhado simples. Marina, você não precisa mais se preocupar com o preço das coisas, disse ele, notando sua hesitação. É difícil mudar hábitos de uma vida inteira em 2 semanas. Entendo. Mas nos próximos 2 anos você terá que se acostumar. Pessoas vão observar como você se veste, o que come, onde vai. É parte do acordo. Marina assentiu, mas a lembrança constante de que aquilo era um acordo comercial criava um nó em seu estômago. À tarde, caminharam pela Rua das Pedras. Rafael comprou para ela um vestido em uma boutique cara, ignorando seus protestos sobre o preço. No ateliê de Brigitte Bardot, ele insistiu em tirar fotos dela, para as redes sociais. Explicou. Você tem redes sociais? Perguntou Marina, posando constrangida ao lado da estátua da atriz francesa. Tenho uma equipe que cuida disso. A partir de agora, você também terá presença online. Esposa de empresário precisa ter visibilidade adequada. Marina observou Rafael fotografá-la com o celular. Havia algo na forma como ele a direcionava, nos ângulos que escolhia, que parecia ir além da necessidade de manter aparências. Pronto, disse ele mostrando as fotos. Ficaram perfeitas. Nas imagens, Marina mal se reconhecia. O vestido caro, a maquiagem profissional que ainda usava do casamento, o cenário paradisíaco, ela parecia uma pessoa completamente diferente. Vou postar agora, disse Rafael digitando rapidamente. Lua de mel perfeita com a mulher mais linda do mundo. Marina sentiu um aperto no peito ao ler a legenda. Por um momento, quase conseguiu fingir que era real. Naquela noite, jantaram na varanda do bangalô. Rafael havia encomendado comida de um restaurante local, camarões grelhados, risoto de frutos do mar, uma garrafa de champanhe francês. Está tentando me impressionar? Brincou Marina, provando o risoto. Estou tentando que você se acostume com o padrão de vida que terá pelos próximos 2 anos. A resposta seca de Rafael quebrou o clima descontraído que havia se formado durante o dia. Marina se lembrou mais uma vez de que aquilo era um trabalho. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que é tão importante para você ter acesso total à herança? Você já é rico. Rafael girou a taça de champanhe entre os dedos, contemplando a pergunta. Meu avô construiu a empresa do zero. Quando morreu, deixou tudo dividido entre mim e meu primo Diego. A diferença é que Diego herdou a parte dele sem condições. Eu preciso provar que sou responsável e estável para ter acesso ao controle total. E casar prova isso? Para um homem de 80 anos que viveu sua vida inteira casado com a mesma mulher, sim. Ele acreditava que homens solteiros eram instáveis, imaturos. Marina percebeu a amargura na voz dele. Você não concorda? Acho que casamento não define caráter. Mas meu avô pensava diferente. Rafael a fitou intensamente. E você, Marina? Sempre sonhou em se casar? Sonhava, admitiu ela. Mas sempre imaginei que seria por amor. Que conheceria alguém que me visse realmente, que quisesse construir uma vida comigo. E agora? Marina hesitou. Agora aprendi que às vezes precisamos fazer escolhas práticas ao invés de escolhas românticas. Você se arrepende? Não, respondeu rapidamente. Minha mãe está recebendo o melhor tratamento possível. Isso vale qualquer sacrifício. Mesmo sacrificar a chance de encontrar amor verdadeiro? A pergunta pegou Marina desprevenida. E você? Não sacrificou a mesma coisa? Rafael deu um sorriso triste. Eu parei de acreditar em amor verdadeiro há muito tempo. Por causa da sua ex-esposa? Camila. Ele pronunciou o nome como se estivesse provando algo amargo. Conheci ela numa festa da empresa. Linda, inteligente, aparentemente interessada em mim. Levei 6 meses para descobrir que ela sabia exatamente quem eu era antes mesmo de nos conhecermos por acaso. Como descobriu? Encontrei e-mails entre ela e uma amiga, planejando como se aproximar de mim. Havia estratégias, cronogramas, até mesmo apostas sobre quanto tempo levaria para me conquistar completamente. Marina sentiu uma pontada de compaixão pelo homem ao seu lado. Isso deve ter sido terrível. Foi.
Não pelo dinheiro que ela levou no divórcio, mas por descobrir que tudo havia sido mentira. Cada eu te amo, cada momento íntimo, cada plano de futuro, tudo calculado. Por isso prefere acordos claros agora. Exatamente. Com você sei onde estou pisando. Não há falsas declarações de amor, promessas vazias ou ilusões românticas. É honesto. Marina baixou os olhos, mexendo no anel de casamento. Havia algo profundamente triste na necessidade de Rafael de transformar relacionamentos em contratos comerciais. Rafael, e se durante estes 2 anos... O quê? Ela hesitou, corando ligeiramente. E se um de nós desenvolver sentimentos reais? O que acontece com o acordo? Rafael a observou por um longo momento, sua expressão ilegível. Isso não vai acontecer, Marina. Não pode acontecer. Mas e se acontecer? Então será um problema que resolveremos quando chegar a hora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina se perguntou se havia cruzado uma linha, se havia revelado demais sobre os sentimentos confusos que começavam a surgir. É melhor irmos dormir, disse Rafael finalmente recolhendo os pratos. Amanhã voltamos ao Rio. No seu quarto, Marina se deitou ouvindo o som das ondas e os movimentos de Rafael no quarto ao lado. A conversa havia revelado muito sobre ambos. Ela, uma romântica forçada a ser prática. Ele, um homem ferido que havia desistido do amor. E pela primeira vez desde que aceitara o acordo, Marina se perguntou se 2 anos seriam tempo suficiente para curar as feridas de ambos, ou se apenas as tornariam mais profundas. O retorno ao Rio trouxe Marina de volta à nova realidade que ainda tentava assimilar. O apartamento na Barra parecia ainda mais imponente após os dias relaxantes em Búzios, e a agenda que Rafael havia preparado para ela era intimidante. Segunda-feira, às 10, você tem consulta com uma personal stylist, disse ele, entregando-lhe uma agenda de couro. Terça, aulas de etiqueta social com Madame Dubois. Quarta, curso de francês básico. Marina folheou as páginas, vendo sua vida mapeada pelas próximas semanas. Tudo isso é necessário? Você vai acompanhar-me em eventos sociais, jantares de negócios, reuniões com investidores. Precisa estar preparada. E se eu não quiser ir? Rafael parou de organizar os documentos sobre a mesa e a olhou diretamente. Marina, este acordo tem obrigações de ambos os lados. Você não é apenas minha esposa no papel, é minha parceira social. Isso faz parte do contrato. A palavra contrato novamente. Marina começava a odiar como Rafael a usava sempre que ela questionava algo. Posso visitar minha mãe? Claro, mas sempre me avise onde está. E lembre-se, aos olhos do mundo, somos um casal apaixonado. Comportem-se adequadamente. Na Clínica São Vicente, Marina encontrou Dona Lúcia visivelmente melhor. As sessões de hemodiálise com equipamentos modernos haviam aliviado muito do desconforto que ela sentia antes. Filha, você está diferente, observou a mãe, estudando o rosto de Marina. Mais tensa. É só o casamento, mãe. Mudanças sempre são difíceis. Rafael te trata bem? Marina forçou um sorriso. Ele é atencioso. Homens ricos às vezes são diferentes, Marina. Mais reservados. Mas eu vejo o jeito como ele olha para você. Há carinho ali. Marina se perguntou o que sua mãe havia visto que ela não conseguia decifrar. Rafael era cuidadoso, respeitoso, mas carinhoso? Ela não tinha certeza. Na volta para casa, parou no café onde trabalhara. Joana quase derrubou a bandeja ao vê-la entrar usando um vestido que custava mais que seu salário mensal. Marina, ou devo dizer, senhora Mendonça, brincou a amiga abraçando-a. Ainda sou a mesma pessoa, Joana. Claro que não, olha só você. Parece uma atriz de novela. Marina conversou por 1 hora com as antigas colegas, mas se sentia estranhamente deslocada. Seus problemas agora eram outros, como se comportar em jantares elegantes, que roupa usar para acompanhar Rafael a eventos. Era como se pertencesse a 2 mundos diferentes e não se encaixasse completamente em nenhum deles. Quando chegou ao apartamento, encontrou Rafael ao telefone, falando em inglês com alguém. Ele acenou para ela e continuou a conversa, gesticulando enquanto falava sobre investimentos e fusões empresariais. Marina se dirigiu à cozinha gourmet, um ambiente que ainda a intimidava com seus eletrodomésticos de última geração. Abriu a geladeira gigantesca, quase vazia exceto por algumas águas importadas e iogurtes orgânicos.
Você sabe cozinhar? A voz de Rafael às suas costas a fez pular. Sei. Aprendia com minha mãe desde pequena. Por quê? A empregada vem apenas 3 vezes por semana. Podemos contratar um chefe se preferir. Não precisa. Posso cozinhar para nós dois. Rafael pareceu surpreso. Tem certeza? Não é necessário. Eu gosto de cozinhar. Me relaxa. Então, obrigado. Há muito tempo não como comida caseira. Marina o observou sair da cozinha e se perguntou quando havia sido a última vez que alguém havia cozinhado para Rafael por prazer, não por obrigação profissional. Esta paciência, a aula de etiqueta social com Madame Dubois foi uma tortura elegante. A francesa de 60 anos, com cabelos presos em um coque perfeito e postura irrepreensível, corrigia cada movimento de Marina com paciência condescendente. Non, ma chérie. A taça de vinho se segura pela haste, jamais pelo bojo, e mantenha as costas retas. Você não é uma camponesa. Marina tentou não se irritar com os comentários, mas após 2 horas sendo criticada sobre como caminhar, sentar, falar e até mesmo respirar em público, sua paciência estava no limite. Madame Dubois, disse finalmente, entendo que preciso aprender certas regras sociais, mas não preciso mudar quem sou fundamentalmente. A francesa arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Mon Dieu, que personalidade forte! Monsieur Mendonça certamente tem trabalho pela frente. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, encontrou Marina na cozinha, preparando um ensopado de carne com legumes, um prato simples que contrastava drasticamente com as refeições sofisticadas que haviam compartilhado. Como foi a aula? Perguntou, afrouxando a gravata. Madame Dubois me informou que eu preciso refinar minha essência camponesa, respondeu Marina, mexendo o ensopado com mais força que o necessário. Rafael reprimiu um sorriso. Ela disse isso mesmo? Entre outras coisas charmosas. Aparentemente até minha forma de respirar está errada. Marina. Rafael se aproximou do fogão, o aroma caseiro despertando memórias antigas. Madame Dubois ensinou etiqueta para metade da alta sociedade carioca. Ela é um pouco direta, mas eficiente. Ela é arrogante e preconceituosa. Talvez. Mas você precisa aprender essas regras se quiser sobreviver no meu mundo pelos próximos 2 anos. Marina se virou para encará-lo, ainda segurando a colher de pau. Seu mundo, Rafael, eu não estou tentando me tornar uma dessas mulheres artificiais que frequentam seus eventos. Estou aqui por um acordo comercial, lembra? A tensão no ar era palpável. Rafael observou o rosto corado de Marina, a determinação em seus olhos castanhos, e sentiu algo que há muito tempo não experimentava, admiração genuína por alguém que não se deixava intimidar por ele. Você tem razão, disse finalmente. Mas ainda precisa aprender o básico. É proteção para você, Marina. Essas pessoas podem ser cruéis com quem consideram inadequado. E você? Você me considera inadequada? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Marina estava ali, vestindo uma blusa simples e jeans, os cabelos presos em um rabo de cavalo desfeito, sem maquiagem, preparando um jantar caseiro. Ela era tudo que as mulheres do seu círculo social não eram. Autêntica, natural, real. Não, respondeu, sua voz mais baixa que o usual. Eu acho você perfeita do jeito que é. Marina sentiu o coração acelerar com a sinceridade inesperada em sua voz. Por um momento, eles se olharam em silêncio, uma corrente elétrica parecendo fluir entre eles. O jantar está pronto, murmurou ela, baixando os olhos. Durante a refeição, Rafael comeu com um prazer genuíno que Marina não havia visto antes. Há quanto tempo você não come comida caseira? Perguntou. Anos. Desde antes do meu primeiro casamento. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos. E depois disso foram sempre restaurantes ou comida encomendada. Sua mãe cozinhava para você? Todos os domingos. Era tradição de família. Rafael sorriu com a lembrança. Ela fazia um bolo de chocolate que eu nunca mais encontrei igual em lugar nenhum. Como ela era? Forte, independente, muito parecida com você, na verdade. Marina sentiu algo se mexer em seu peito com a comparação. Ela aprovaria este acordo nosso? Rafael pensou por um momento. Provavelmente me daria uma bronca por ser tão calculista. Ela acreditava em amor verdadeiro, em destino, em almas gêmeas. E você? Já acreditou nisso?
Uma vez, há muito tempo. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável, mas carregado de possibilidades não expressas. Marina começou a recolher os pratos, e Rafael a ajudou. Um gesto simples, que pareceu natural para ambos. Marina, disse ele quando terminaram. Obrigado. Pelo jantar, pela conversa. Faz tempo que não me sinto em casa. Quando ela se dirigiu para seu quarto, Marina carregava consigo a imagem de Rafael sorrindo com uma espontaneidade que raramente demonstrava. E pela primeira vez desde o casamento, se perguntou se aquele acordo poderia se transformar em algo que nenhum dos dois havia planejado. 3 meses após o casamento, Marina havia encontrado uma rotina no seu novo mundo. As aulas de etiqueta com Madame Dubois haviam terminado com uma aprovação relutante. O francês básico estava progredindo, e ela havia aprendido a navegar pelos eventos sociais ao lado de Rafael com crescente confiança. Naquela manhã de março, enquanto Rafael estava em uma reunião, Marina decidiu organizar os documentos que se acumulavam no escritório dele. Foi quando encontrou uma pasta com seu nome que não deveria estar ali. Com o coração acelerado, abriu o arquivo. Dentro, havia fotos suas tiradas antes mesmo de conhecer Rafael. Saindo do café, esperando o ônibus, visitando a mãe no hospital público. Havia também um relatório detalhado sobre sua vida. Histórico financeiro, situação médica da mãe, relacionamentos anteriores, ou falta deles, personalidade e vulnerabilidades. As mãos de Marina tremiam ao ler as anotações escritas à margem em uma caligrafia que reconheceu como sendo de Rafael. Candidata ideal, sem vícios ou ambições sociais. Desesperada o suficiente para aceitar qualquer proposta. Improvável desenvolver sentimentos genuínos, dada a natureza transacional do acordo. A última frase foi como um soco no estômago. Marina se deixou cair na cadeira de couro do escritório, tentando processar o que acabara de descobrir. Rafael não havia simplesmente anotado no café. Ele havia investigado e escolhido ela como se fosse um objeto para a compra. Marina, voltei mais cedo da... A voz de Rafael morreu quando a viu sentada atrás de sua mesa, a pasta aberta à sua frente. Candidata ideal, disse ela, sua voz tremendo de raiva contida. Sem vícios ou ambições sociais. Desesperada o suficiente. Rafael fechou os olhos por um momento. Posso explicar? Explicar o quê? Que me escolheu como se fosse gado no matadouro? Que investigou minha vida inteira antes mesmo de fingir que tinha interesse em mim? Não foi assim. Não foi? Marina se levantou jogando o relatório sobre a mesa. Está tudo aqui, Rafael. Até minha virgindade está listada como vantagem adicional para seus propósitos. Marina, escute. Você me fez pensar que havia algo especial em nossos encontros no café, que talvez, só talvez, houvesse interesse genuíno da sua parte. As lágrimas que ela tentava conter finalmente começaram a escorrer. Mas eu era apenas um investimento cuidadosamente calculado. Rafael se aproximou, mas ela recuou. Marina, sim, eu investiguei você. Mas quando nos conhecemos pessoalmente, quando comecei a conversar com você... Mentira, tudo mentira. Você sabia exatamente o que dizer, como se aproximar, porque havia estudado meu perfil psicológico. No início, sim, mas depois... Depois o quê? Depois você descobriu que eu era ainda mais manipulável do que imaginava? A acusação atingiu Rafael como uma lâmina. Você sabe que não é verdade. Eu não sei de nada. Estes 3 meses, eu pensei que talvez estivéssemos nos tornando amigos de verdade. E talvez houvesse algo real entre nós. Há algo real entre nós. Marina riu amargamente. Como você pode dizer isso? Como posso acreditar em qualquer coisa que sai da sua boca depois de descobrir que fui escolhida como uma peça de inventário? Rafael passou as mãos pelos cabelos, buscando as palavras certas. Marina, você tem razão de estar furiosa. Sim, eu a investiguei. Sim, escolhi você estrategicamente. Mas estes 3 meses, os jantares que cozinhamos juntos, as conversas até tarde, a forma como você me faz rir, isso não foi planejado. Isso é real. Como posso distinguir o que é real do que é atuação, Rafael? Como posso saber se suas palavras são sinceras ou apenas mais uma estratégia bem executada? O silêncio pesou entre eles.
Rafael percebeu que havia perdido algo precioso que nem sabia que possuía até aquele momento. A confiança de Marina. Você não pode. Admitiu finalmente. E essa é a verdade mais honesta que posso te dar. Marina pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Vou visitar minha mãe. Quando voltar, quero que você tenha decidido se vai continuar me tratando como um investimento ou se há alguma chance de me ver como uma pessoa real. Depois que ela saiu, Rafael ficou sozinho no escritório, olhando para o relatório que havia encomendado meses antes. Cada palavra escrita ali agora parecia uma traição ao que Marina havia se tornado para ele. Pela primeira vez em anos, Rafael Mendonça se viu confrontado com as consequências de tratar relacionamentos humanos como transações comerciais. E Marina passou 2 horas na clínica com a mãe, mas não conseguiu se concentrar na conversa. Dona Lúcia, perceptiva como sempre, notou a tensão da filha. Brigaram? Perguntou suavemente. É complicado, mãe. Casamento sempre é, filha, mas o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Marina quase riu da ironia. Amor verdadeiro. Se sua mãe soubesse que tudo não passava de um acordo comercial. Quando voltou ao apartamento ao anoitecer, encontrou Rafael na varanda, contemplando o mar. Ele havia tirado o terno e usava apenas camisa e calça social, os cabelos despenteados como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Pensei muito sobre o que você disse, começou ele sem se virar. E você está certa. Eu a tratei como um investimento, não como uma pessoa. Marina se aproximou, mas manteve distância. E agora? Agora quero te contar a verdade, toda ela. Rafael finalmente se virou para encará-la. Sim, eu a investiguei. Escolhi você porque parecia a candidata perfeita para um casamento sem complicações emocionais. Mas Marina, sua voz falhou por um momento. Eu não contava com você. Não entendo. Não contava com sua força, sua autenticidade, sua capacidade de me fazer rir. Não contava com a forma como você transforma este apartamento em um lar só por estar nele. Não contava com... Ele hesitou. Não contava que fosse me apaixonar por você. Marina sentiu o mundo parar. O que você disse? Eu me apaixonei por você, Marina. Completamente, irrevogavelmente, de uma forma que vai contra tudo o que planejei para a minha vida. Rafael se aproximou devagar. E sei que não tenho direito de sentir isso depois de como comecei nossa relação. Sei que você tem todos os motivos para não acreditar em mim. Rafael, mas é a verdade. Você quer saber quando percebi? Foi naquela noite que você cozinhou para mim pela primeira vez. Você estava brava com Madame Dubois, defendendo quem você era, e eu percebi que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Marina sentiu lágrimas brotarem novamente, mas agora por motivos diferentes. Como posso acreditar em você? Como posso saber que isso não é mais uma estratégia? Rafael tirou do bolso um envelope. Porque hoje eu rasguei o contrato. Marina arregalou os olhos. O quê? Rasguei o contrato de casamento. Você está livre, Marina. Pode ir embora agora, levar todo o dinheiro que prometi. E sua mãe continuará recebendo o melhor tratamento. Sem condições, sem obrigações. Mas isso é herança. A empresa? Encontrarei outra forma. Ou não encontrarei. Não importa mais. Rafael segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos. Porque percebi que prefiro perder tudo a continuar fingindo que você é apenas um acordo comercial quando, na verdade, você se tornou tudo para mim. Marina o observou, procurando qualquer sinal de falsidade em seus olhos, mas encontrou apenas vulnerabilidade crua e sinceridade. Rafael, eu também. Não. Ele colocou um dedo suavemente sobre os lábios dela. Não diga nada agora. Vá para seu quarto. Pense com clareza. Se decidir ficar, será porque quer, não porque precisa. E se decidir ir embora, eu entenderei. E se eu ficar? Rafael sorriu, e Marina viu naquele sorriso o homem que havia aprendido a amar ao longo daqueles meses. Se você ficar, então, pela primeira vez na minha vida, terei algo que é verdadeiramente meu. Não por contrato, não por obrigação, mas por escolha. Marina se afastou, mas antes de sair da varanda, se virou para ele. Rafael? Sim? Hoje você é só minha também. E com essas palavras, Marina Santos Mendonça escolheu ficar não por desespero ou necessidade, mas por amor. Um amor que havia nascido de um acordo comercial, crescido em meio a mentiras
e se tornado verdadeiro, apesar de todas as probabilidades contra ele. Quando Rafael a beijou naquela noite, um beijo real sem acordos ou contratos entre eles, ambos souberam que haviam encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: um amor genuíno, construído sobre honestidade conquistada e confiança reconstruída. 6 meses depois, renovaram os votos em uma cerimônia simples na praia de Copacabana, com Dona Lúcia, já recuperada após um transplante bem-sucedido, como única testemunha. E desta vez, quando prometeram amor e fidelidade, cada palavra era verdadeira.